Fala pessoal, hoje é dia de listarmos 10 acontecimentos marcantes para o mercado imobiliário corporativo de 2020. Nós passaremos pelo mercado de escritórios em São Paulo, Rio e também sobre o mercado logístico, então acompanhe aí a nossa lista. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings e hoje nós listaremos 10 acontecimentos que marcaram o nosso mercado imobiliário em 2020. É óbvio que citaremos a questão da saúde que estamos vivendo hoje, mas não vamos nos ater apenas a ela, tentaremos trazer também outros pontos que influenciaram bastante a performance do nosso mercado nesse ano. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, deixa o seu like no vídeo também se você gostou desse conteúdo. E se eu esqueci alguma coisa nessa lista que você também considera muito marcante para esse ano, deixa nos comentários que eu quero ouvir a tua opinião. Então esse é um vídeo já bem marcante aqui no nosso canal no YouTube, que todo ano a gente gosta de fazer essa retrospectiva com os principais acontecimentos. A gente vai deixar em algum momento aqui também no vídeo, ou no card, ou no link na descrição, o vídeo que nós fizemos sobre os acontecimentos marcantes de 2019. E é sempre muito interessante fazer esse comparativo de como que estava o humor, as tendências do mercado depois desses 12 meses, e eu posso dizer que nesses 12 meses muita coisa mudou. E antes de eu entrar propriamente na lista, deixa eu fazer um disclaimer aqui que a lista não tá do acontecimento mais marcante para o menos, não tá numa ordem de importância. A gente listou dentro de uma ordem cronológica aqui também de acontecimentos e assuntos para ficar mais fácil o entendimento de vocês que estão acompanhando, tá legal? Então, bom, sem mais delongas, entrando aqui no primeiro ponto marcante da nossa lista de acontecimentos em 2020, foi o fechamento da taxa de vacância no primeiro trimestre desse ano. Por incrível que pareça, nós tivemos um fechamento nesse ano que não foi um recorde negativo, mas sim um recorde positivo. Se vocês lembrarem, todo o mercado no começo desse ano, ele estava pautado já na falta de espaços, na falta de ofertas em edifícios corporativos na cidade de São Paulo, principalmente para edifícios de alto padrão, daqueles que ficam nas regiões primárias, ou seja, regiões como Chucre Zaidan, Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, Itaim, Pinheiros, até a região da Paulista. Até esse item entrou nos nossos acontecimentos marcantes de 2019, pois ele tinha baixado lá no começo do ano passado de uma taxa de vacância de 12 mais ou menos, chegando a uma taxa de vacância de 8% ao final de 2019. E esse item volta na nossa lista porque no primeiro trimestre desse ano, essa taxa de vacância continuou num processo de queda, registrando um índice de 6% de espaços disponíveis apenas. Esse foi o menor índice registrado desde 2012, quando nesse mercado a gente chegou a ter taxas de vacância próximo da casa de 2, 3%. Então de 2012 para cá, essa taxa de vacância subiu bastante, chegou a casa de 20% mesmo nessas regiões primárias, e de 2015, 16, 17, na verdade, acho que foi um ano de virada importante, de 17 para cá, com bastante do movimento flight quality, essa taxa de vacância veio caindo e chegou nesse menor índice 6% no fechamento do primeiro trimestre desse ano. Então esse é o nosso primeiro ponto de destaque na lista. Partindo para o nosso segundo ponto de destaque na lista, está o aumento do home office como um principal modelo de trabalho nesse ano. O home office já era uma tendência muito forte em muitas empresas, principalmente em empresas multinacionais, mas nada comparado com o que nós vimos no decorrer desse ano e obviamente justificado por conta da pandemia e da questão de saúde que nós temos enfrentado. Esse foi um ponto que pegou, obviamente, não só o nosso mercado de surpresa, mas todo o mundo com uma grande surpresa, né, por conta dos acontecimentos relacionados a essa pandemia, e levou todas as pessoas a saírem de seus escritórios partindo para suas casas. Interessante dizer que no começo da pandemia, nós mesmos nos posicionamos para tentar entender os reflexos momentâneos do que estava acontecendo, e eu até tinha uma opinião que o impacto seria menor para o mercado de escritórios do que de fato ele foi. Ao longo desse período, conforme o desenvolvimento dos acontecimentos, nós fomos revendo os nossos diagnósticos, as nossas previsões, e de fato nós percebemos que o impacto
tinha sido bem maior do ponto de vista das devoluções projetadas, das empresas que de fato já tinham desligado os seus escritórios e escolhido o modelo de home office como algo mais permanente. É importante separar dentro desse item do home office, que é um principal acontecimento de 2020, separar que ainda muitas empresas têm encarado isso como algo transitório, até que essa questão da pandemia se reverta, ou seja, a gente tem um cenário de saúde melhor que possibilite a volta para os escritórios, e algumas empresas já têm encarado esse modelo como forma mais definitiva. Nossa expectativa para o futuro, a nossa visão é que ainda existirão esses dois modelos de empresas que vão fazer uma variação entre o modelo home office e o escritório definitivo, e algumas empresas que vão aderir o home office como algo permanente para os seus funcionários. Existem pontos bons e ruins nos dois lados, mas nós acreditamos que a maioria das empresas opte por um modelo híbrido em que há revezamento entre as pessoas trabalhando nos escritórios e parte delas trabalhando em casa também. Seguindo para a nossa posição de número 3, os acontecimentos marcantes do ano de 2020, nós temos a absorção líquida para o mercado de escritórios em São Paulo batendo um recorde negativo. Então, no terceiro trimestre de 2020, nós tivemos uma líquida negativa de 130 mil metros quadrados. E desde que a gente monitora o mercado de escritórios em São Paulo, que é desde 2005, nós nunca tivemos um volume de absorção líquida negativa tão grande quanto esse. Obviamente que esse volume está justificado pelo ponto 2 da nossa lista por conta de todo esse movimento de pandemia, mas de fato é um momento marcante do nosso mercado onde há uma grande devolução de empresas no espaço tão curto de tempo. Quando a gente olha o primeiro trimestre, nós ainda tivemos uma líquida positiva, mas no segundo trimestre nós tivemos uma devolução na casa de 85 mil metros, quando a gente pega as ocupações versus devoluções. O resultado foi de menos 85 mil metros ocupados e no terceiro trimestre de menos 130 mil metros ocupados. Então, somando esses dois períodos, algo como mais de 210 mil metros quadrados que estavam ocupados no início do ano e hoje não estão mais. Então, é um volume de devoluções muito grande que foi muito além daquilo que a gente estava projetado. E a expectativa para esse quarto trimestre, que a gente está fechando os números na próxima semana, também é de uma queda no volume de metros quadrados ocupados. Então esses recordes das negativas impactaram muito no mercado de escritórios aqui na cidade de São Paulo. Esses números que eu trouxe são números totais para o mercado corporativo de São Paulo, incluindo edifícios A, B e C, mas quando a gente olha também apenas os edifícios de padrão classe A, é um mercado que também sofreu com a líquida negativa do terceiro trimestre na casa de 68 mil metros negativos, algo como 70 mil metros negativos. Então não é exclusividade dos edifícios com especificações técnicas menores ou edifícios mais velhos, que seriam representados nos mercados B e C. O mercado classe A também tem sofrido bastante com esse movimento de devoluções. Mas o nosso quarto ponto é uma boa notícia para o mercado, que aqui está cheio de recordes negativos, mas esse quarto ponto é a entrega do Birman 32, um empreendimento icônico que estava em construção na cidade por alguns anos. Ele ficou um tempo em construção até maior do que o previsto e ele foi entregue agora em julho de 2020. Esse empreendimento ele é icônico por diversos fatores. Acho que o primeiro dele é pela localização, por ser um dos grandes últimos terrenos disponíveis na Avenida Faria Lima, incorporado também por um nome icônico como o Rafael Birman, e além de, obviamente, existem outras empresas envolvidas na incorporação, mas levando o nome Birman, que já tem por si só uma força muito grande no empreendimento, e ele de fato tem uma qualidade técnica muito boa, uma localização ímpar, tem uma questão de urbanismo importante para aquela região da Faria Lima também, vai ter um teatro diferente do que nós temos na cidade. Então, bom, a entrega do Birman 32 é de fato um marco de 2020. Se você não sabe a qual prédio estamos nos referindo, tem um vídeo que a gente vai deixar no card também, que nós fomos visitar o Birman 32, o Rafael nos recebeu lá de uma forma muito gentil e atenciosa. Então, se você não conhece o empreendimento,
Clica depois nesse vídeo para você ver e conhecer também. Um detalhe importante que mostra a resiliência da região e como a cidade de São Paulo tem demanda profunda, apesar de toda essa dificuldade que nós estamos passando nesse ano, é que o empreendimento já foi entregue pré-locado para 3 empresas, entre elas a principal é o Facebook, que alugou boa parte do empreendimento. Então hoje, mesmo entregue num período difícil do mercado de escritórios, o empreendimento já se encontra algo como 60 e poucos por cento ocupado, o que é um marco importante também, que mostra, como eu falei, a resiliência do mercado de escritórios em São Paulo. Bom, fugindo aqui um pouquinho de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, o nosso quinto ponto de destaque nesse ano é que o Rio de Janeiro não sofreu tanto com a pandemia como se esperava. Acho que a grande explicação que a gente encontrou para isso ao longo das nossas análises de mercado é que o Rio de Janeiro, como a gente já falou em outras ocasiões, sofreu bastante com as crises recentes e passadas que nós tivemos no mercado de escritórios e também na economia, aí falando bem mais local, né, da economia brasileira. De 2017 para cá, muitas empresas optaram por sair dos seus escritórios no Rio ou eventualmente enxugar os seus escritórios. E agora em 2020, que nós passamos por um processo que poderia enxugar ainda mais o mercado, a gente percebeu que já era um mercado muito magro, ou seja, muito enxuto, que as empresas não tinham muita gordura na ocupação de seus escritórios, e aquelas que eventualmente tinham espaço para sair do Rio de Janeiro já haviam feito isso em crises passadas. Ou seja, o mercado hoje do Rio de Janeiro é um mercado magro, do ponto de vista de escritórios. Não é dizer que ele não tem representatividade, é dizer que as empresas que estão lá já estão num tamanho ideal do ponto de vista de ocupação e etc. Nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro não sofreu com grandes devoluções. A gente até acha que ao longo de 2021 esse número pode ser maior do que o que aconteceu em 2020, mas fato é que em 2020 o mercado de escritórios no Rio de Janeiro basicamente andou de lado, sendo que até alguns trimestres ele fechou com a absorção líquida positiva, o que é bem interessante se a gente comparar com o principal mercado de escritórios, que foi São Paulo. No começo desse ano, o Rio de Janeiro também teve algumas transações bem relevantes, na casa de 5, 6 mil metros, que são marcos importantes para a cidade. E até no vídeo de 2019 que a gente estava vendo, um dos grandes destaques foram a volta das grandes transações no Rio de Janeiro. A gente citou algumas naquele vídeo. Em 2020 nós não tivemos transações muito grandes, como tivemos no ano passado, mas algumas delas ainda aconteceram, transações de 5, 6, 7 mil metros, como eu citei, mas o fato é que o Rio não sofreu tanto quanto o São Paulo nesse período de turbulência que nós passamos. E saindo agora do universo de escritórios, indo para o universo logístico, o nosso sexto destaque desse ano vai para o crescimento do mercado logístico, mesmo em meio à pandemia. É impressionante que parece que, apesar de serem dois mercados dentro do próprio mercado imobiliário, dois setores atuantes no mercado imobiliário, são momentos muito distintos. Enquanto o mercado de escritórios a gente tem uma interrogação bem grande dos impactos da pandemia de forma temporária e permanente, o mercado logístico parece que não sentiu os efeitos dessa crise, muito pelo contrário, tem conseguido aumentar em absorções, em preços, crescer em entregas, em pré-locações, ou seja, é um mercado que de fato está bombando mesmo nesse período de crise que nós estamos passando. Falando aqui, antes de entrar em alguns outros temas, falando basicamente de números, o mercado logístico hoje, quando a gente olha o Brasil inteiro, ele tem uma taxa de vacância entre 15% e 16%, deve ser o nosso fechamento do quarto trimestre, sendo que no começo desse ano, no finalzinho do ano passado, a gente rompeu uma barreira que vinha dos últimos 5, 6 anos de taxas de vacância acima da casa de 20%, ou seja, nos últimos 5 anos a gente tinha taxas de vacância muito altas. Na virada do ano a gente conseguiu derrubar essa taxa de vacância para 19%, e por mais que essa crise veio e aumentou a taxa de vacância de escritórios, por exemplo, no mercado logístico ela vem derrubando trimestre após trimestre. E um outro destaque também, falando de números, é o recorde de absorção líquida positiva mesmo em meio à pandemia. Nesse terceiro trimestre de 2020, nós tivemos, quando a gente olha todos os condomínios logísticos do Brasil, uma absorção líquida de mais de 500 mil metros quadrados.
Em toda a nossa série histórica, que ela vem desde 2012, só um trimestre em 2014 que nós tivemos uma absorção líquida acima da casa de 500 mil metros quadrados, como foi esse terceiro trimestre de 2020 agora. Então, os números do mercado logístico são muito positivos, é um mercado que tem bastante espaço ainda para crescer e a gente aposta muito nesse setor para 2021 como sendo um dos principais setores para o mercado imobiliário no Brasil. O sétimo ponto da nossa lista, ainda dentro do assunto de mercado logístico, é o impacto que o e-commerce teve nesse crescimento do setor. É óbvio que o mercado de e-commerce já vinha crescendo não só no Brasil, mas no mundo como um todo, porém parece que essa pandemia acelerou o crescimento desse mercado e mesmo nesse segundo e terceiro trimestre, onde a gente estava no auge das incertezas econômicas que toda essa pandemia traria para as empresas, o mercado logístico parece que não sentiu isso e as grandes operadoras de e-commerce aproveitaram para tomar muito espaço. Quando a gente faz uma análise das principais empresas de e-commerce, e aqui eu posso citar como Mercado Livre, Magazine Luiza e Amazon, que foram as principais tomadoras, existem outras, mas essas foram as principais tomadoras de espaços. Juntas, elas absorveram nesse ano algo como 591 mil metros quadrados de novas locações, ou seja, um espaço muito grande que essas empresas estão utilizando, ou seja, ocuparam durante esse ano, que foi um ano economicamente muito desafiador e mostra como essas empresas têm crescido e enxergado ainda um potencial grande no mercado brasileiro. Eu acho que dentre as três, a que mais tomou espaço foi Mercado Livre, com algo como 17 locações, um pouquinho mais de 17 locações que fizeram esse ano. Então é uma empresa que está crescendo e, de fato, esse setor de e-commerce foi um grande destaque do ano de 2020. E agora, não falando exclusivamente sobre o mercado de escritórios ou sobre o mercado logístico, mas trazendo um tema que engloba esses dois mercados e muitos outros, vamos falar sobre o mercado de fundos de investimento imobiliários, nossos queridos FIIs, que esse ano ultrapassaram a marca de 1 milhão de investidores na Bolsa. No vídeo dos acontecimentos marcantes de 2019, nós estávamos comemorando o rompimento da barreira de 500 mil investidores em fundos imobiliários na B3 e nesse ano nós chegamos à marca de 1 milhão de investidores. Os números atuais, se eu não me engano, no último relatório já aponta algo como 1 milhão e 100 mil investidores nesse mercado que, por conta da renda fixa não ser nada atrativo hoje em dia, muitos desses investidores que eram mais conservadores têm encontrado nos fundos de investimento imobiliário um escape, uma válvula para manter os seus investimentos com algum tipo de retorno e previsibilidade. Ainda que o mercado seja, obviamente, um mercado de bolsa de renda variável, tendo diversas flutuações, os investidores se sentem confortáveis em saber que aquele investimento está atrelado a um tijolo, que tem empresas inquilinas naquele imóvel e que tem algum tipo de aluguel previsto mês a mês. E por conta desses fundos de investimento imobiliário, na sua grande maioria, também pagarem dividendos mensalmente. Então o crescimento desse mercado foi assombroso em 2020 e deve continuar assim também para 2021. Seguindo aqui para o nono ponto da nossa lista de acontecimentos marcantes de 2020, mas sem sair da estrutura de fundos de investimento imobiliário, o nono ponto é o recorde das aquisições feitas por essa indústria de FIIs. Obviamente, com o crescente número de investidores na bolsa optando por investir em fundos de investimento imobiliários, mais dinheiro esse mercado capta e mais dinheiro as gestoras têm para irem de fato às compras. E foi o que nós vimos em 2020. Quando a gente olha apenas o mercado de escritórios, nós chegamos num investimento muito próximo da casa de 5 bilhões de reais apenas esse ano. E por que a gente está trazendo esse número apenas para escritórios? Houveram muitas outras aquisições no mercado logístico, no mercado de shopping centers, etc. Mas o mercado de escritórios estava com uma grande interrogação na cabeça e mesmo apesar disso, de como vai ser o futuro dos escritórios com essa pandemia que nós estamos enfrentando, as gestoras não sentiram esse peso e de fato foram com bastante apetite à compra, aumentando até a concorrência na hora de fazer a aquisição dos prédios, ou seja, muitas gestoras fizeram IPOs de novos fundos ou novas emissões de cotas para fundos já existentes e foram à busca de eventualmente edifícios muito parecidos. O que a indústria de fundos imobiliários ganha com isso, o que o mercado ganha?
um crescimento na qualidade do portfólio desses fundos imobiliários. Então, esses empreendimentos que foram adquiridos durante o ano de 2020, a grande parcela deles são de empreendimentos de alto padrão que ficam em regiões primárias da cidade de São Paulo. Ou seja, hoje, para o investidor de fundo imobiliário, ele tem à disposição dele portfólios muito mais qualificados do que nós tínhamos no início do ano. Isso só foi possível por conta de todo o dinheiro e de todo o investimento injetado na indústria de FIIs. Então essa é uma tendência grande ainda para o ano de 2021, como a gente comentou no último ponto. E partindo aqui para o último item da nossa lista, que também tem a ver com a estrutura de fundos imobiliários, mas aqui eu preciso dizer que foi o lançamento do Funds Data, um produto que a Buildings fez em parceria com o Funds Explorer, para que os investidores de fundos de investimento imobiliário tenham acesso a informações ainda mais detalhadas sobre os imóveis comerciais. Se você ainda não sabe dessa novidade, nos últimos meses nós lançamos em parceria com o Funds Explorer uma plataforma chamada Funds Data que te permite acessar mais informações detalhadas sobre os imóveis comerciais que fazem parte dessa estrutura. Ou seja, tanto edifícios comerciais quanto condomínios logísticos e galpões logísticos que estão na estrutura de fundos, hoje você consegue ter informações muito mais detalhadas, como ficha técnica desses imóveis, quem são os inquilinos, se existem outros proprietários naquele mesmo imóvel, qual é o histórico de performance desses imóveis nos últimos 2 anos, qual é o preço que esse imóvel pratica hoje, como que ele está posicionado referente aos demais imóveis na região que ele está, qual que é a vacância desse imóvel hoje, qual que é a vacância da região desse imóvel, ou seja, você tem diversas informações que não estão disponíveis nos relatórios gerenciais publicados pelas gestoras, mas que você encontra no Funds Data. Então, se você se interessou pelo Funds Data, clique no link que está na descrição, entra no site do Funds Explorer e faça a assinatura desse produto, que deve te ajudar muito nas análises dos portfólios dos FIIs que você quer investir ou já investiu. Então é isso, essa era a nossa lista dos 10 acontecimentos marcantes para o mercado imobiliário em 2020. Se você acha que a gente esqueceu de algum ponto importante, deixa nos comentários também, ajuda a gente a tornar essa lista ainda mais rica. E se você ainda não é inscrito no nosso canal e chegou até aqui, se inscreva no canal da Buildings, deixa o seu like também. E é isso, nós nos vemos no ano que vem com muitos outros conteúdos que nós estamos preparando para vocês, com análises de fundos imobiliários, novos mercados que nós estamos explorando e traremos aqui de conteúdo também para o vídeo, lives, entrevistas, enfim. Espero que vocês tenham tido um ano de 2020 excelente e nos vemos no ano que vem.